Olá pessoal, então vamos para mais uma videoaula, tá? Dando sequência aí nos nossos assuntos sobre função exponencial. Agora a gente vai ver equação exponencial. Como que a gente trata a equação exponencial? De que forma resolvemos? Bom, a gente vai ver agora. Chamamos de equações exponenciais ou equação exponencial aquelas em que a incógnita, ou seja, a variável x ou y ou qualquer letra que você queira dar para a incógnita, tá? Desde que ela esteja onde? No expoente ou nos expoentes. Então, quando isso ocorre, a gente chama de equação exponencial, tá bom? Vamos ver alguns exemplos de equações exponenciais. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. 4 elevado a x, que é igual a 32. Isso é uma equação exponencial. Olha onde está o expoente. O expoente está aqui, o expoente do 4, e é a variável, né? A incógnita, é o x. Tá bom? Letra B. Eu tenho 1/3 elevado a x igual a 81. Essa também é uma equação exponencial. A minha incógnita está no expoente do 1 sobre 3 ou 1/3, tá bom? C, 25 elevado a x menos 1 igual a raiz quadrada de 5 elevado a x. Perceba que o x aqui aparece nos dois lados, do lado esquerdo como expoente do 25, está x menos 1, e na raiz quadrada do lado direito eu tenho o expoente da base 5, do radicando 5, tá? Que é x também. Letra D, 2, né? 2 elevado a 4x, ó, o expoente é 4x, então o x está ali, é incógnita, igual a 2 elevado a 2x mais 6. Também é uma equação exponencial, tá bom? Então é o seguinte, para a gente resolver esse tipo de equação, a gente vai ter que ficar atento, porque o que a gente vai ter que fazer? Esse tipo de equação, essas primeiras que a gente vai tratar, é a equação que a gente define como injetora. Nós não vimos as explicações, né? A gente não conseguiu fechar o bimestre de forma satisfatória, pulamos algumas coisas, a gente não viu o que é função injetiva, bijetiva, né? Sobrejetiva e assim por diante. Pode ser chamada também de injetora, bijetora e assim por diante. Então, sobrejetora. Então é o seguinte, o que você tem que ter em mente? Para a gente resolver esse tipo de equação, a primeira coisa é o seguinte, a gente vai chamar então a base das potências de A, tá bom? E o A tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, primeira coisa que a gente tem que se atentar. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que transformar, né, essas equações em uma igualdade de potências que tenham a mesma base, certo? Então, de que forma que isso vai funcionar? Genericamente, está aqui. As bases têm que ser iguais na equação. Então, o mesmo número do lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito, falando da base, tá? O expoente da potência aqui é o x1 e o x2. Quando eu igualo as bases, então eu chego do lado esquerdo com o lado direito, essa relação de igualdade é verdadeira, as bases são iguais, então eu posso igualar os expoentes. Então eu posso falar que x1 é igual a x2. Isso vai ser o fundamento que a gente vai utilizar para resolver qualquer equação aqui exponencial, tá bom? Então vamos dar sequência. Nosso foco então é transformar a equação dada em uma igualdade de potências de mesma base, ok? Esse é nosso objetivo. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Prestem atenção nesses exemplos que eu vou resolver, porque a partir deles a gente vai fazer a listinha de exercícios, tá bom? E entendendo aqui o que vai ser feito, tá? A aplicação dessa teoria que a gente acabou de falar, você vai conseguir fazer qualquer um dos exercícios, tá bom? Então vamos lá. Então temos aqui a primeira equação. Eu peguei daquelas que a gente já mostrou lá atrás, né?
4 elevado a x igual a 32. Bom, repare o seguinte, que aqui a base da potência do lado esquerdo é 4 e do lado direito é 32. Bom, não são iguais. Então, a gente tem que, inicialmente, pensar numa maneira de igualar os dois, certo? Aí a gente vai usar todos os artifícios matemáticos que a gente conhece. Aí entra o nosso conhecimento, a nossa bagagem, né? Conhecimento sobre potência, sobre radiciação, que a gente já viu, e aplicar para resolver o problema. Então, a primeira coisa aqui. Bom, do lado esquerdo é 4. Tem alguma maneira de eu transformar esse 32 em 4 elevado a alguma coisa, de forma que eu tenho do lado esquerdo e do lado direito a mesma base? Bom, se eu colocar o lado direito como 4, 4 elevado a 1, 4. 4 elevado a 2, bom, 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, que dá 16. Ok, não é o nosso número ainda, certo? 4 elevado a 2, 4 vezes 4, 16. Tem que ser o 4 elevado a um expoente que resulta em 32. Então, 4 elevado à terceira potência. 4 vezes 4, 16. Vezes 4 já vai dar 64. Então, passa. Então, não vai funcionar. Então, dado que eu já constatei que não funciona, então eu vou ter que mexer no lado esquerdo também. Repare que o 4 elevado a x, eu posso fatorar esse 4 e escrever ele como 2 elevado ao quadrado. Quando eu faço isso, está aqui, 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4. Quando eu faço isso, então eu coloco entre parênteses, tá? E elevo a x, porque o x tem que continuar. O x aqui é o expoente. Ok, fiz isso, a minha base agora não é mais 4, é 2, tá? Eu tenho uma potência de potência, eu tenho um 2 aqui, dentro do parênteses, e tem um x de fora, que também é uma potência, tá? Bom, mudei a base não é mais 4, agora a base é 2. Bom, tem como escrever esse 32 como uma potência de base 2 elevada a um determinado expoente? Bom, a gente faz por tentativa, é isso. Se você fizer pela fatoração, também dá certo, tá bom? Decomposição em fatores primos. Vamos lá. 2 elevado ao quadrado dá 4, a gente já sabe. 2 à terceira, então é 2 vezes 2 que dá 4, vezes 2 que dá 8. Não, 2 à quarta vai dar 16. 2 à quinta. 2 à quinta é 2 vezes 2 que dá 4, vezes 2 que dá 8, vezes 2 que dá 16, vezes 2 que dá 32. Então eu posso reescrever esse 32 como 2 elevado à quinta potência. Está aqui. Repare que a gente conseguiu transformar as bases, né, das duas potências, do lado direito e esquerdo. A gente conseguiu fazer com que elas sejam iguais. E esse é o fundamento que a gente precisa para resolver o problema. Feito isso, agora a gente já tem condição de achar o valor do expoente com a incógnita, né, que é o x. Então, veja bem, o que a gente tem que fazer de ajuste aqui ainda? Bom, nesse 2 ao quadrado que está elevado a x de fora, potência de potência, a gente tem o quê? A gente tem uma regra na potenciação que fala que quando eu tenho uma potência dentro que está elevada a uma potência de fora, eu chamo isso de potência de potência, e a regra é eu pegar a potência de dentro e multiplicar pela de fora. Então, eu vou pegar esse 2 e multiplicar pela de fora, que é x. Então, fica 2x. Então, vai ficar 2 elevado a 2x, que é igual a 2 à quinta. Bom, tá aqui. As bases são iguais. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, eu posso chamar que 2x, posso falar que 2x é igual a 5. E isso vira o quê? Uma equação do primeiro grau em x. Isso a gente sabe resolver assim, com uma tranquilidade tremenda, né?
A gente fez muitas equações de primeiro grau, resolvemos muitas equações de primeiro grau e de segundo grau também. Então, isso é fichinha para nós. Então, reescrevo aqui. A equação agora virou 2x igual a 5. Para achar a variável, basta isolar ela. Então, 2 está multiplicando x, passa dividindo. Então, encontrei x igual a 5 sobre 2. Com isso, a gente resolveu a equação. Bom, morre aqui a conta, se pedir para resolver a equação e achar o valor de x, certo? Mas, se você quiser tirar a prova, né, eu fiz esses exemplos aqui tirando a prova para mostrar que realmente o valor x que a gente encontrou, né, resolve a equação, tá? Então, vamos lá. A gente vai pegar esse valor, então, x igual a 5 sobre 2, e vamos aplicar aqui, ó, no lado esquerdo da equação, que é onde está a variável, porque o lado direito é 32. Então, o x que nós encontramos, quando eu pegar esse 4 e levar a ele, tem que resultar em 32, tá bom? Então, vamos lá. 4 elevado a x, o x que encontramos é 5 sobre 2, então a gente vai substituir o 4 elevado a 5 sobre 2. Aqui eu tenho um expoente fracionário. A gente recorda a regra que diz o seguinte: quando eu tenho um expoente fracionário, eu posso transformar essa potência numa raiz. De que forma? O denominador do expoente, no caso é o 2, vira o índice da raiz, tá? Então eu faço, nesse caso aqui vai ser uma raiz quadrada, eu repito a base que é 4, que vai virar o radicando dentro da raiz, e o numerador do meu expoente, que é 5, vira expoente da minha base, que entrou para dentro do radical, virando o quê? Virando o radicando, ok? Então, reescrevemos, está aqui, ó. Denominador virou índice, a base virou radicando, e o numerador virou o expoente do radicando, que é o 5. Tranquilo? Beleza. Feito isso, agora a gente tem que resolver essa raiz quadrada, tá? Eu posso fatorar esse 4 elevado à quinta de forma que fique 4 elevado à quarta vezes 4, certo? E é isso que eu vou fazer. Feito isso, eu tenho uma raiz de um produto. A regra é, raiz de produto é o produto das raízes, então eu posso separar. E é isso que eu fiz aqui. Então eu separei raiz quadrada de 4 elevado à quarta potência vezes raiz quadrada de 4. Bom, aqui ó, o expoente eu posso cortar com o índice, então eu divido 4 por 2 e a base sai para fora. 4 por 2 dá 2, fica 4 ao quadrado. Está aqui. E está multiplicando, eu repito o sinal de multiplicação. Raiz quadrada de 4, 2. Está aqui. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 2, 32. Então, provamos que a nossa raiz aqui, o que encontramos, tá? O valor de x, ele resolve a minha equação exponencial. Tranquilo? Então, nosso primeiro exemplo. Vamos para mais um exemplo. Esse está no livro. Eu sugiro que vocês olhem todos os exemplos do livro, tá? Vai estar indicado nas instruções da atividade. Dê uma lidinha lá. Assistam a videoaula, né? Quantas vezes for necessário para entender bem, porque não vai ter problema não. A gente vai conseguir fazer todos os exercícios com tranquilidade. Então vamos lá. Próximo exemplo. Eu tenho 0,75 elevado a x, que é igual a 9 sobre 16. Bom, aqui eu tenho decimal e eu tenho a fração, né? Terror da galera aí. Apareceu fração, ninguém faz nada. Apareceu decimal, piorou. Então, vamos lá. Bom, qual que é nosso objetivo? Nosso objetivo é fazer com que as bases tenham o mesmo valor, ou seja, sejam iguais, tá? Aqui tem 0,75 e eu tenho 9 sobre 16. Então, a primeira coisa é transformar esse decimal em fração, ok? Poderíamos também transformar essa fração em decimal e tentar igualar com números decimais, mas eu fiz
passando o decimal para a fração. Fica até a sugestão, se você quiser tentar passar a fração para decimal e resolver também com decimal, provavelmente chega no mesmo resultado, tá bom? Fica como exercício esse para vocês. Então vamos lá. O 0,75 eu posso reescrever como 75 sobre 100. Bom, eu esqueço a vírgula, eu coloco o número como numerador, vai ficar 75. Depois eu olho para a vírgula e vejo quantos algarismos tem após a vírgula. Se tem 1 é 10, se tiver 2 é 100, se tiver 3 é 1000. A gente já sabe dessa regra. Aqui tem 2, então é 100. Então, reescrevendo, temos 75 sobre 100 elevado a x. Tá, aqui o x tem que continuar, certo? Tá bom? Lembrando que o x é do número. Quando eu passo ele para fração, tem que pôr um parênteses, porque isso daqui, está dentro do parênteses, é esse número, ok? Então, beleza. A gente repete o 9 sobre 16, tá aqui a igualdade. O próximo passo, você deve estar se perguntando, pô, era 75 sobre 100 elevado a x, agora virou 3 quartos. O próximo passo é a gente fatorar, simplificar, tá? A nossa fração aqui. Então, olhando para o 75 sobre 100, eu percebo que o máximo divisor comum entre eles, que é o fator que eu vou usar para simplificar, é 25. 75 dividido por 25 resulta em 3. 100 dividido por 25 resulta em 4. Então, eu posso fazer essa simplificação. E aqui está na forma agora irredutível. Então, ficou a fração 3 sobre 4 elevado a x. O 9 sobre 16 não dá para simplificar, tá bom? Não tem o mesmo número que possa dividir os dois ao mesmo tempo. Então, o máximo que eu posso fazer aqui, e eu vou fazer, é reescrever o 9 e o 16 como uma base elevada a uma potência, tá bom? Reescrever como potência. Então, reescrevendo, o 9 pode ser escrito como 3 ao quadrado e o 16 como 4 ao quadrado. Perceba que agora a gente tem uma mesma base. 3 sobre 4 e 3 sobre 4. Aí você fala assim, professor, mas no lado direito está 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. É diferente de 3 sobre 4. Não, não é diferente. Por quê? Existe uma regra de potenciação que se o numerador e o denominador estão elevados ao mesmo expoente, eu posso colocar o 3 sobre 4 aqui entre parênteses e pôr o 2 de fora. E é isso que a gente vai fazer. Então, reescrevi aqui o primeiro fator. E agora, ó, ficou 3 sobre 4 elevado ao quadrado. Ok? E aí a gente chega no objetivo, que era o quê? Igualar as bases, certo? Igualou as bases, os expoentes são iguais. Então, x igual a 2. Resolvemos, né? X igual a 2. Esse é o nosso resultado. A gente estava buscando. Professor, mas será que realmente funciona esse número? Funciona. E eu vou tirar a prova, tá? Nos exercícios eu não sei. Eu vou analisar. Parece que eu não vi nenhum que precisa tirar a prova. Mas é interessante você fazer isso para treinar, né? Ver se está certo. Então você consegue ter a noção se está certo. Tirou a prova, deu o mesmo resultado. Bateu. Tirou a prova, deu errado. Tem alguma coisa, né, que não está batendo. Então vamos lá. Dependendo da prova, eu vou pegar então o lado esquerdo, que é onde está a incógnita. Encontramos a incógnita 2. Então, no lugar do x eu vou colocar 2. Está aqui 0,75 ao quadrado. Ok, vou passar o 0,75 para a forma fracionária. Já fiz isso, está aqui. Passei, está ao quadrado. Agora eu simplifico, já tinha feito simplificação, deu 3 quartos. Eu dividi em cima e embaixo por 25. Está aqui, 3 quartos ao quadrado. Agora, ó, vou fazer o inverso do que eu fiz aqui. Aqui eu tinha 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. E eu reescrevi assim, certo? Agora eu tenho essa situação aqui, e no lugar do x está o expoente que a gente achou que é o 2. E o 2 vai para o 3 e vai para o 4. É uma propriedade, né? Vamos falar que é uma propriedade
da potência que o expoente que está de fora do delimitador, ele vai para os dois termos que estão dentro do delimitador. Nesse caso aqui é uma divisão, que é uma fração, mas poderia ser uma multiplicação, tá bom? O que não pode fazer é quando é soma algébrica, ou seja, mais e menos. Ali não pode fazer isso que a gente está fazendo. Então vamos lá. Ficou 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Então, perceba que chegamos no resultado. Ok? Aqui. Então, tiramos a prova. No mais, pessoal, é dar uma lida, olhar os exemplos, os exercícios resolvidos que estão no livro, tá? E, tendo dúvida, me procurem prioritariamente no período matutino. À tarde é muito difícil conseguir atender vocês, tá bom? Então, é isso. Um abraço, então. Bons estudos. E não deixem de fazer a atividade, tá bom? Até a próxima.